Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é de dentro para fora. Isso está relacionado com a questão da contaminação, do que é puro, o que é impuro, o que a Bíblia chama de puro, impuro, imundo. Então, nós vamos entender essas questões são fundamentais ainda nos dias de hoje. Então, em Marcos 7,15, as pessoas fizeram um questionamento a Jesus sobre se as pessoas deveriam ou não comer sem lavar as mãos. Hoje nós sabemos que lavar as mãos é questão de saúde, né? Mas tem a ver com questão de ser puro ou impuro, ser santo ou não ser santo. Aqui nos diz Marcos 7,15, Jesus diz assim: nada há hora do homem e entrando nele o possa contaminar, no sentido koinoô. Koinoô é o quê? Tornar comum, declarar ou considerar impuro. Que impuro é esse? Em qual sentido? Nós vamos entender mais o significado. Então Jesus diz, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Ou seja, algo que vem do ser humano é que faz essa contaminação. Em qual sentido? Nós vamos entender também. Deus fala aqui em Ezequiel 22, verso 26, que nós temos que ter muito cuidado com as leis dele e com as coisas que Deus considera santas. Aqui diz, ó, os seus sacerdotes violentam a minha lei. Então tinha sacerdote transgredindo a lei, ensinando as pessoas a transgredir a lei. Sacerdote equivalente hoje ao pastor, ao padre, né, ao religioso, ao líder religioso. Profanam as minhas coisas santas. Santo significa separadas, coisas que Deus separa para um fim específico. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Então Deus diz que nós devemos ter muito cuidado e fazer diferença entre aquilo que ele considera santo e aquilo que profano, ou seja, que é comum. Nem discernem o impuro do puro. Então Deus também diz que nós temos que ter discernimento, entender o que é impuro, o que é puro. Deus também trata aqui, diz, meus sábados escolhem seus olhos, porque o sábado é um dia santo. Assim Deus diz, sou profanado no meio deles. Deus é desonrado. Então, Deus tratava dessas questões no passado, então hoje as coisas também não mudaram muito. Apesar que as pessoas querem dizer que Deus e Jesus veio alterar, né? Mas quem é Jesus? Vamos dizer que Jesus é o próprio Deus. E é ele que está tratando aqui dessas questões. Ezequiel 44, 23 diz, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Novamente. E o farão discernir entre o impuro e puro. É por isso que nós vamos abordar esses temas aqui. Gênesis 7, de 1 a 2, Deus já revelava que alguns dizem que a questão de animais puros e impuros foi dada somente, né, na época do Deus deu a lei, né, deu a Torá, somente para o povo de Israel. Nós podemos ver que isso não é verdade. Em Gênesis 7, de 1 a 2, Deus está tratando com Noé e Deus já está dizendo aqui que existem animais limpos ou não limpos, ou seja, animais imundos ou limpos. Diz aqui, disse Yahvé a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aí Deus diz o quê? De todos os animais limpos, ó, então tem uma classificação de animais, limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. E dos animais não limpos, no original a palavra não limpo, limpo significa taó, é puro. Ou seja, o animal não limpo é o impuro. Então, do ponto de vista de animais, Deus já classificava animais puros e impuros, ou imundos, né? Ou limpos. Dois machos e sua fêmea. Desde quando? Desde o início. Já existia isso. Então, Deus depois repete essas questões em Levítico 11, 46 e 47, já para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, Deus estava chamando para restaurar, ser restaurada a verdade. Mas essa verdade já existia no passado. Noé já ensinou para os demais, né, seus descendentes.
E aqui diz: essa é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas. De toda criatura que se arrasta sobre a terra. Para fazer o quê? Diferença entre o imundo, o limpo ou não limpo. Aqui a palavra está escrita tame. Tame é impuro ou sujo, é a mesma questão. Então, entre o animal impuro ou imundo e o limpo, né, ou puro. Entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Alguns dizem, né, que Jesus deu uma visão para Pedro, né, sobre uma cesta, né, de animais, não, dá a visão lá. Não trata de alterar a lei que Deus deu. Trata de dizer que seres humanos não podem ser classificados como os animais, imundo ou limpos, puro ou impuro. E Jesus também está tratando disso aqui em Marcos 7,15. E as pessoas não podem ser consideradas impuras ou puras por questão de lavar ou não lavar as mãos. E Jesus disse que a questão vem de onde? Vem da natureza do ser humano. Assim como os animais também que eram classificados como os imundos ou limpos pela natureza do animal. Por exemplo, Deus disse que o porco é um animal imundo. Não é que ele pode passar a ser limpo por cuidar dele, né? Colocar ele num lugar, um ambiente mais favorável. Não. A natureza dele é a natureza que é um animal imundo para se comer. Então, os outros animais também, como o boi e tal, Deus considerou que puro ou limpo para se comer. Então, trata-se da natureza, da essência, e não de questões externas. Então, Jesus, né, diz aqui em Marcos 7, de 1 a 3, e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, onde classificava as pessoas só, né, que eram puras e impuras. As mãos impuras. Aqui no original está escrito coinos. E o que é coinos? Tornar comum, declarar ou considerar impuros. Eles estavam querendo classificar as pessoas também aqui, igual os animais, né? Animais impuros ou limpos, imundos, né? Ou não limpos. E aqui, isto é, eles estavam comendo com mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, ou não lavar as mãos. Eles eram repreendidos. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então para eles, a questão de ser, você pode se tornar impuro ou imundo somente se você lavar ou não lavar as mãos. Então aí nós começamos a entender a questão que estava sendo tratada aqui. E aqui Marcos 7, de 4 a 8, diz: e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Isso aí, né? Hoje é a questão de saúde, mas isso não muda se eu lavar as mãos ou não, se eu deixo de ser santo ou passa a ser imundo, né? Ou profano, porque lavei ou não lavei as mãos. E muitas coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, né? Lavar jarros, vasos de metal e camas, que estavam relacionados com as cerimônias que aconteciam, né, no santuário. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Não, mas come o pão com as mãos por lavar, ou seja, sem lavar. E ele, Jesus, respondeu, disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Hipócritas é o quê? São pessoas que é como se fosse um falso ator, um ator. Ele não está representando de fato a verdade, o hipócrita. Diz, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios. Então eles diziam, né, que seguiu a Deus, né, toda a tradição, né. Mas Jesus diz, mas seu coração está longe de mim. Por que o coração? O coração é mente. Em vão me honram. Então existem formas de honrar a Deus de forma em vão. Muitas. Está sendo praticado hoje de maneira generalizada. As pessoas acham que estão adorando a Deus, né, mas Deus diz que estão me adorando em vão. Por quê? Porque estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então as pessoas estão substituindo aquilo que Deus disse pelo que as pessoas acham, o que a cultura acha, a ciência acha,
os teólogos acham. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que nós temos que ler a Bíblia por nós mesmos. Porque deixando o mandamento de Deus, ou seja, olha aqui o erro, nós não podemos trocar o mandamento que Deus estabeleceu na Bíblia pelos questionamentos de filosofias, né, e teologias ou interpretações, qualquer que seja. Aí Jesus diz, retende a tradição dos homens. Ou seja, tradição é ensinamentos. Como o que, Jesus? Como lavar de jarros, de copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a vocês. Eles, em vez de seguir o mandamento de Deus, estavam seguindo as tradições que foi ensinada pelos líderes da época. Isso será se hoje também não é assim? Tem várias teologias, né? Prosperidade, teologia disso, teologia daquilo. Você vai na Bíblia, não está escrito. Né? Guarda-se dias que Deus disse que nunca Deus falou que devia ser guardado. Então, aqui nós podemos ver exemplo das cerimônias que Deus estabeleceu, que era relacionada com coisas, com objetos e com animais, e não com pessoas. Por exemplo, Levítico 15, 12, fala sobre a questão de impuro ou imundo. Um vaso de barro que tocar alguém que tem fluxo que é pessoa que tem algum corrimento no corpo, né? Ou seja, alguma doença, ou pode ser até também fruto, né, da relação sexual, e houve algum corrimento. Então isso cai num vaso de barro, Deus disse que esse vaso tem que ser quebrado, né? Se a pessoa tivesse fluxo, porque há risco de contaminação. Mas aí a pessoa que tem esse fluxo, ela agora deixou de ser santa, ela se tornou imunda, né? A Bíblia diz, né, outra coisa. Diz que, porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Ou seja, o vaso de barro podia ter a penetração, né, daquele fluxo, do próprio vaso que não conseguia mais separar. Já um vaso de madeira diz que podia ser lavado com água, e já estava purificado. Outro caso aqui, Levítico 6, 28, diz, e o vaso de barro em que for cozida, né, cozida alguma coisa, né, que era impura ou imunda, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Então, o vaso de barro também tem que ser quebrado, né? Fazer o cozimento de alguma coisa que era imunda. Tem que ser quebrado, não servia mais, não era mais útil, porque estava contaminado. E aqui também fala, Levítico 11:33, e todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, né, desses animais, tudo que houver nele será imundo. A palavra tame. Tá vendo? Imundo aqui é impuro, contaminado. E o vaso quebrareis. Deus conhece todas as coisas. Então ele já revelava o cuidado que a gente tinha que ter nas questões de saúde. Mas isso aqui não muda a natureza da pessoa. Levítico 13, 15 diz, vendo, pois, o sacerdote, né, a carne viva da pessoa, declarará o quê? Imundo. Aqui está relacionado com pessoa. Pessoa que estava o quê? Com a carne viva, no caso de lepra, era considerado imundo. Tame. A carne é imunda, é lepra. Ou seja, mas nós podemos dizer que quando Jesus curou uma pessoa leprosa, Jesus mandou depois ir ao sacerdote. Porque a carne, ou seja, não é a mesma coisa que a natureza impura do animal. O animal, porco, continua sendo imundo, independente do que você faça por ele. O boi continua sendo limpo para comer, independente do que você faça por ele. Já o ser humano aqui, a carne, por exemplo, no caso de lepra, torna-se imunda, mas se for purificada, ele volta a ser. Mas a natureza do ser humano não é imunda, não é impura. Aqui diz, outra questão, Levítico 11, 23 e 25, que todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, por exemplo, serão para vós uma abominação. Ou seja, animais, insetos que voam e têm 4 pés. Isso continua valendo hoje. Será uma abominação, chequete. Apesar que a OMS, né, quer ensinar para você comer qualquer coisa. Chequete significa coisa detestável, ou ídolo, ou uma coisa impura. E por estes sereis imundos, né? Se a gente comer, a gente passa a ser o que? Imundo. Qualquer que tocar também seus cadáveres, imundo será até a tarde. Deus ainda ensinava o quê? Qualquer que levar seus cadáveres, lavará suas vestes. Tem que se lavar e será imundo até a tarde. Ou seja, você continuará tendo imundície igual aquele animal que é imundo. A natureza do animal é imundo, mas do ser humano não. Ó.
Depois que você se lava e lava suas vestes, você é imundo até a tarde somente. A gente começa a separar as coisas. O ser humano é diferente, né? Dos animais, da natureza dos animais. Aqui também fala Levítico 5:2, ou quando uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, ou seja, tame, ou seja, impura, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de um animal imundo, ou seja, desses animais que Deus classifica como que a gente não pode comer, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo ele será imundo e culpado. Então ele será imundo. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que se lavar suas vestes e será imundo o quê? Até a tarde. Por isso que a gente tem que ter o costume de tomar banho, porque a gente tem contato direto com muitas coisas que são contaminadas. Levítico 13, verso 11 diz: a lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote vai declarar a pessoa, no caso de lepra, impura ou imunda. Não encerrará porque imundo é. Então, no caso aqui, a constituição física aqui do ser humano passou a ser o quê? Imundo. Mas não a natureza do ser humano. A condição da física, ou seja, a condição genética. Não vou nem dizer que é genética. Aqui a lepra é uma doença, né? E vai, né, corroendo, né, parte do corpo. Isso. E aqui, então, vem a questão que Jesus diz: bem, Marcos 7, de 9 a 15, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, a gente não pode pegar os falsos ensinamentos e tentar dizer que é mandamento. Porque Moisés disse o quê? Jesus dá o exemplo: honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento? É. E ele prevalece sobre os demais coisas que estão relacionadas a pai e mãe. Por isso, o mandamento é o quê? Honra pai e mãe. E se o pai e mãe for mal, honra pai e mãe. E se o pai e mãe beber, honra pai e mãe. E se o pai e mãe for bruto, honra pai e mãe. É mandamento, não mudou. Mas quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Aqui está no sentido o quê? Mais amplo da questão. Você não mudar o seu comportamento, dificilmente você vai estar na eternidade com Deus. E você está descumprindo o mandamento. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Então aqui Jesus deu o exemplo que as pessoas às vezes pegavam e diziam: eu vou dar uma oferta para Deus, para não dar o dinheiro para os pais. Nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela tradição. Ou seja, Deus não colocou em nenhum momento que porque você vai dar uma oferta, você deve descumprir o mandamento que ele estabeleceu, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então, a gente tem que começar a separar. Mandamento está acima de qualquer outra coisa que foi estabelecida. Tradição, né? Está. Qualquer interpretação, o mandamento está acima. Jesus diz o quê? Invalidando a palavra de Deus por vossas tradições que vós ordenar. E muitas coisas semelhantes a esta vocês fazeis. E chamando outra vez a multidão, diz: ouvi-me, vós todos, e compreendeis. E Jesus agora explica: não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa o quê? Tornar ele imundo ou impuro. No sentido o quê? No sentido amplo e pleno. Mas o que sai dele é que contamina o homem. E Jesus dá exemplo. O que sai dele? Os maus pensamentos, né? São gerados, né? E depois vem o quê? O pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa do ser humano em si é que é a questão de ser puro e impuro. Mas não deixar lavar a mão ou não lavar a mão, entendeu? Como Jesus fala, algo externo. Isso não vai mudar a natureza nossa do ser humano. Nossa natureza continua sendo o quê? Pecaminosa. Por causa do pecado. Então, a minha condição não vai mudar porque eu estou lavando ou não estou lavando as mãos. Vai mudar o quê? Quando Jesus se transformar, dá a nós uma nova natureza. Gênesis 26, 5 diz: porquanto, olha com essa passagem, porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Abraão vem bem antes, né? De Moisés, antes da lei ser dada lá no Sinai, e diz: guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Já existiam tudo isso desde a época de Noé.
desde a época de Abraão, desde a época de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que eles transgrediram a lei. Eles pecaram, Adão e Eva pecaram. Então a lei já existia. Existia o quê? Mandamento, mandado, preceitos, estatutos e leis. São coisas diferentes. E aqui diz aqui em Isaías 24:5, novamente, na verdade, ó, a terra, nossa terra, está contaminada. A palavra é Shanep. Shanep é ser profanada, ser poluída, profanada, ser ímpia. Já a terra foi profanada, está sendo profanada ou poluída, por quê? Por causa dos moradores. Como é que ela está sendo poluída? Por causa das mudanças climáticas? Não. A Bíblia diz que é porque tem transgredido as leis. E leis humanas? Não. As leis de Deus. Mudado os estatutos. Quebrado a aliança eterna. Então, as consequências que nós estamos vendo da natureza hoje, desregrada, é por causa da quebra das transgressões das leis de Deus, dos estatutos e quebra da aliança eterna. Coisa interessante, né? E é um dos sinais do fim da volta de Jesus, é as mudanças climáticas. Mas não por causa do ser humano, no sentido que o ser humano tem poder de alterar o clima. Não, não tem não. E sim porque ele, desobedecendo a Deus, o clima está sendo alterado. Aqui, segundo Reis 17:37, diz, e os estatutos. Estatuto significa o quê? Choque. Choque é decreto ou ordenança. Então, decreto ou ordenança. A palavra, né? Estatutos e as ordenanças. A ordenança aqui é mishpah. Mishpah é julgamento ou juízo, ou seja, Deus ensina decretos, ele dá ordens, né? São esses estatutos. Ele dá ordenanças, né? Que são juízos, sentenças sobre alguma coisa. A lei, o que é a lei? A Torá. O que é a Torá? Os 5 livros de Moisés, chamada Torá, que é o Pentateuco. Isso tudo para Deus é a lei. Então, tudo que está escrito ali nos 5 mandamentos, 5 livros de Moisés são a Torá, é a lei que Deus está falando. E o mandamento que fala mitzvah, mitzvah significa o quê? Mandamento de Deus. Que mandamento é esse? É os 10 mandamentos. Então a gente tem que distinguir dos 10 mandamentos, eles estão acima de quê? De todos. Estão acima da Torá, os 10 mandamentos estão acima da Torá, e as coisas que foram escritas por Moisés, lá no livro de Moisés. A Torá está acima de quê? Dos estatutos, que são decreto ou ordenança. A Torá está acima das ordenanças, né? Que é algum julgamento que é feito de forma específica. Igual existe, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal era para estar acima, né? Infelizmente não está. O Supremo hoje está acima, né? Do ponto de vista efetivo. Mas a Constituição Federal era para estar acima de todos os outros. E quem descumprisse estaria sendo penalizado. E depois vem o quê? Vem os decretos, vem as leis estaduais, leis federais, estão todas abaixo. Então, do ponto de vista da Bíblia, Deus coloca os 10 mandamentos acima de tudo. Depois vem o quê? A Torá, que são as leis, os estatutos escritos onde? Nos 5 primeiros livros de Moisés. E aí vem as ordenanças, os estatutos, ou seja, nada disso pode ser alterado. Mandamentos, eles se sobrepõem, como Jesus falou. Honrar pai e mãe está acima de qualquer outra questão relacionada com pai e mãe, que se você possa inventar. É honrar pai e mãe. Né? Então, nós podemos entender aqui. Outro caso, Marcos 7:24-30, Deus diz assim, que está escrito que, levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse. Né? Jesus estava tão atarefado, né? Entrou na casa, queria descansar ou queria ficar mais tranquilo, mas não pôde se esconder. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, lançou-se a seus pés. Então, olha, Jesus pode estar na situação que você possa imaginar, mas se você se lançar aos pés dele, ele vai te ouvir. Lance seus pés de Jesus em oração. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação. Então, aparentemente, não era para ser atendida, né, como alguns hoje acham.
rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, os demônios hoje continuam existindo, né? Os demônios continuam ocupando, né, e tomando posse de pessoas. Alguns eles tomam posse, né, de forma um acordo, faz um pacto, né, que é possessão demoníaca, né. Outros eles, né, são o quê? Controlados, né, sem ter, eles não conseguem ter controle. Os demônios passam a controlar a própria pessoa. E outros também é possuído, né, e outro é endemoniado, né. O endemoniado você não tem controle, o possuído você tem controle e tem a parceria às vezes com os demônios, infelizmente. Então pediu para que a filha fosse expulsada, né, demônio. E Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, né? Então, alguns de nós pensam também que Jesus só é judeu, Jesus só veio para tratar do povo de Israel. Não, Jesus ele veio cumprir a promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva e depois passou essa promessa para quem? Passou para Noé, depois passou para Abraão, de Abraão passou para, né, Isaac, de Isaac para Jacó, Jacó chega em Davi Deus faz a promessa que vai vir de Davi, alguém se é isso, Jesus. Mas isso não impede a promessa principal que Deus tinha dado para quem? Para Adão e Eva, de salvar a humanidade. De Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? Interessante a gente pensar, né, que ser humanos pode ser classificado, né, como uns como os filhos e outros como os cachorrinhos. Né? Mas não é. A Bíblia diz que todos nós somos descendentes de quem? De Deus, né? E o plano da redenção, né, que Deus tem para mim e para você, né, é o quê? É que nós todos deveríamos herdar a salvação. Isso está escrito lá em Atos. Vamos ver Atos 17, 26. Atos 17, 26 diz aqui: de um só sangue, quem é? De sangue Adão e Eva, fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Então, onde você está morando, Deus já tinha feito um propósito para você. Apesar que a gente pode estar numa situação muito difícil onde a gente está morando. Mas qual é o propósito, acima de tudo? Deus e para que buscassem a Deus. Circunstância da tua vida é para que um dia tu encontre a Deus. Se porventura tateando, mesmo sem perceber, você encontra Deus. O pudessem achar, ainda que ele não está longe de você. Não está longe. Deus está te procurando. E diz mais aqui, porque nele, ou seja, em Deus, nós vivemos. Pela vontade de Deus é que a gente está vivo. Nos movemos, a gente vive, existe, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Amém? Então aqui, aquela mulher também faz parte dos filhos de Deus. Dos filhos, não é dos cachorros. E ela não se preocupou com isso, não. Ela, porém, respondeu e disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E Jesus disse para ela, por essa palavra. Então, às vezes, nós temos que ser perseverantes nas nossas orações. Nós temos que estar em perseverança e oração, pedindo a Deus aquilo que nós necessitamos. Clame a Deus, como essa senhora aqui clamou. E Jesus diz, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Deus não vai deixar de te atender, de fazer o melhor para você, não. Clame a Ele. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama. De que forma? O demônio já tinha saído. Deus faz isso hoje do mesmo jeito. Nós podemos orar para as pessoas que estão endemoniadas, mas elas têm que pedir. Os familiares também têm que pedir por ela a Deus, a Jesus, para que os demônios sejam expulsos. E você tem que dedicar sua casa para Deus. Às vezes sua casa está ocupada por demônios. Às vezes sua casa foi dedicada a alguém, um parente, ou você comprou a casa sem saber. Então você tem que fazer um culto de dedicação, às vezes, da sua casa. O que é esse culto? Você faz um culto de gratidão a Deus, canta, louva e diz, olha, essa casa aqui está nas tuas mãos, Senhor.
As minhas coisas aqui estão dedicadas a ti, a partir de agora. Não deixe que nenhum inimigo, nenhum demônio ocupe e venha ocupar esse ambiente. E aí Deus vai fazer isso. Deus vai colocar os anjos deles lá na sua casa para te proteger. Faça isso. Pode ter certeza que sua vida vai mudar. Lucas 4, 16, 19 diz: E chegando a Nazaré, onde Jesus fora criado, entrou num dia de sábado. Ó o detalhe. Segundo o seu costume. Jesus ia para a igreja que dia? Dia de sábado. Qual o costume? Qual o costume que nós temos que fazer de ir para a igreja que dia? Dia de sábado. Na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus explica qual o propósito dele vir como ser humano. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito de Deus, o Senhor, é sobre mim, sobre Jesus. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? Todos nós somos pobres. Pobres de espírito. Todos nós, em situação terrível. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Ou seja, quem é? Também todos nós. Para pregar a liberdade aos cativos. Quem são os cativos? Todos nós. Todos nós estamos presos em algum tipo de pecado. Eu estou. Estou lutando com Deus para ser liberto. E a restauração da vista aos cegos. Jesus curou muitos cegos, tanto de nascença, fisicamente, como cegos, como Nicodemos, né? Não entendia, né? Lia a Bíblia, né? Conhecia as Escrituras, mas não entendia como ser salvo. Jesus chegou para ele e explicou. Pôr em liberdade os oprimidos. Quem são esses? São os oprimidos, como essa filha dessa senhora que está endemoniada. Também tem os oprimidos, né, por doenças físicas, doenças espirituais, depressão e tudo mais. É uma pressão. Pessoas que vivem sob a pressão. Então Jesus disse que ele veio fazer isso também. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Você aceita esse plano de Deus, de Jesus para a tua vida? Eu aceito. Jesus me liberte. Jesus põe a colírio em meus olhos para que eu possa ver. Me deixe livre, né? Me transforme. Espero que você também aceite. Faça uma oração. Se entregue a Jesus. A partir de agora. Se você não fez até hoje. E aí, se você faz isso, Jesus, não há nada impossível para Jesus, meus irmãos. Nada. Ele é Deus. Marcos 7, 31, 35 diz que tornando sair dos termos de Tiro e Sidão, ele foi até o mar da Galileia, pelo confins de Decápolis. Aí trouxeram o quê? Um surdo de nascença. Agora não tenho certeza que é de nascença. Pode ser que não. E falava dificilmente, era uma pessoa surda. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Põe a mão aqui, Jesus. Tirando a parte, Jesus chamou ele para um lugar separado, diante da multidão, pôs os dedos no ouvido dele, da pessoa, cuspiu, né? Deus, Jesus faz coisa, né? Que a gente não entende, né? E não tem, a questão não é a coisa, ele faz para mostrar alguma coisa para nós entendermos que nada, não há limite para isso. Cuspiu, tocou na língua, cuspiu e tocou na língua com cuspe, né? E levantando aos olhos ao céu, suspirou. Deu um suspiro e disse: Efatá. E no original é abre-te. Abre-te o que? Abre-te. E disse que se abriram os ouvidos, o ouvido estava fechado. Quer dizer que o surdo está com o ouvido fechado. Aí ele diz: abre-te, levanta-te. Né? Jesus diz: haja luz. E houve luz. A forma não importa. O que importa é o efeito e a vontade dele. E a prisão da língua dele se desfez e falava perfeitamente. Então, não importa o que Jesus vai fazer na sua vida, qual a palavra ele vai dizer para você ser libertado. Pode ser diferente dos outros. Não importa que ele vai fazer isso na tua vida. E que você peça a ele, para ele fazer. E aí ele pergunta: você tem fé? O problema é a falta de fé nossa. O que é fé? Confiança em Deus. Aceitar a vontade dele. 1 Tessalonicenses diz 4, de 15 a 18, diz: digo-vos, dizemos por isso pela palavra do Senhor. Olha a amplidão que Jesus vai fazer. Não é só curar o ouvido, né? Endemoniado, ressuscitar. Jesus vai fazer algo muito mais amplo. E aqui diz, Paulo chega e diz:
Dizemos isso pela palavra do Senhor, ou seja, o que Jesus tinha falado para ele. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Os mortos. Jesus vai tratar com os mortos, que já estão no pó, já foram espalhados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande alarido. Jesus vai descer do céu com grande alarido. Com voz de arcanjo. Arcanjo significa chefe dos anjos. Ele vai vir com os anjos. Com a trombeta de Deus. Vai trocar a trombeta. E os que morreram em Cristo, quem são esses? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Vão ressuscitar. Jesus vai dar uma ordem. Como é que vai acontecer? Não importa. Vai acontecer. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que? Arrebatados. Que alguns ficam falando que arrebatamento vai ser secreto. Isso aqui vai ser no meio de todo mundo. Seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Que tinham morrido crendo em Jesus. E vão ser levados nas nuvens. Todo mundo vai ver. E encontrar o Senhor onde? Nos ares. Vamos voar. Vamos voar. Olha o tanto de coisa aqui. Que para hoje é impossível na nossa mente. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros as palavras. É verdade. Tudo isso. E aí, aqui explica mais, 1 Coríntios 15, 50 e 53, como isso vai acontecer. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Curar um surdo, para Jesus é algo normal, faz parte. Ele quer fazer algo mais amplo. E diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos novamente, mas todos seremos transformados. Né? No momento, no abrir e fechar de olhos, imagina. Ante a última trombeta, está falando novamente do que foi falado no Tessalonicenses. Pois a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqueles que morreram em Jesus vão voltar incorruptíveis, sem corrupção, sem impureza. Nós todos seremos transformados. Porque convém o que é corruptível se reviste de incorruptibilidade. Aí sim. E o que é mortal se reviste de imortalidade. A partir desse momento, nós não morreremos mais. Esse é o plano que Jesus tem para a tua vida, para a minha vida. Você aceita? Eu já aceitei. Então, meus irmãos, Jesus disse para ter muito cuidado com as conversas que as pessoas estão espalhando sobre ele. Mas conversas sobre ele. Ainda hoje continua, eu só falando mal de Jesus. Marcos 8, de 11 a 21, Jesus diz: saíram os fariseus, começaram a disputar. Imagina, disputar com Jesus. Não estão entendendo quem é Jesus. Pedindo-lhe para o tentarem. Um sinal do céu. Um sinal do céu, imagina. Ele criou os céus. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Ele sabia, as pessoas aí não querem, não tem fé. Em verdade vos digo, essa geração não vai receber sinal nenhum. Tem hora que Jesus diz: deixa para lá, essa pessoa não. Espero que não sejamos nós. Né? E deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, porque eles viram que eles não estavam querendo a verdade. Estavam querendo, né? Teimar com Jesus, né? Achando que Jesus não era o Messias. E eles se esqueceram, né? Os discípulos aqui, de levar o pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Novamente, o discípulo estava só com pão. Né? Às vezes nós também, né? Temos pouco recurso, não tem mais dinheiro, já demos dízimo, não sobrou nada. Isso acontece comigo, com você também. Você paga, devolve o dízimo, a oferta, não sobra quase nada. Né? Estamos em dívida, né? Só com pão na mão. E ordenou, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Eu disse: cuidado com esse fermento. E esse fermento? Os ensinamentos dos fariseus e de Herodes. E eles arrazoavam: por que não temos pão? Será que Jesus está falando porque não tem pão? Aí Jesus: oh meu Deus, o povo não entende. Ainda hoje a gente não entende. E Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando: para que arrazoar se não tem pão? Vocês estão ainda preocupados com a questão de não ter pão, né? Não ter dinheiro.
Não consideraste, nem compreendes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. E às vezes eu tenho o coração endurecido, eu fico pensando nas contas, tenho para pagar, né? Mas aí eu lembro de Deus, rapaz, Jesus é Deus. Tendo os olhos, Jesus, e não vê. Você não vê. Eu estou te acompanhando. Tem ouvido e não ouve. Não vos lembrais. Isso aqui serve para mim, para você também. Jesus diz, olha, quando eu parti 5 pães entre 5.000 pessoas, quantas, né, alcofas, vasilhas cheias de pedaços levantaste? 12 vasilhas. Jesus, quando partiu 7, você teve outro caso. Dos 4.000, quantos cestos, né, de pedaços levantaste? 7, né? Cesto de pedaços. Meu Deus do céu. Jesus pode pegar o pão que você tem. Dê teu dízimo, dê tua oferta. Mesmo que não sobe quase nada. Dedique isso a Deus. Esse pão, Jesus pode transformar isso em uma grande coisa. Isso é para mim, eu estou para mim. E ele disse, como não entendes ainda? Por que não entende? Nós não entendemos, né? Olhando para Jesus só as coisas pequenas mesmo. Esquecendo quem é Jesus. Mas João chega e diz aqui em João 1, de 1 a 3, quem é Jesus? No princípio, é a palavra arque. Arque é início, origem. Não, no início. Início, ele é o início. Ele, Jesus, é o verbo. A palavra original é logos. O que é logos? É a palavra. Ele é quem falou, haja luz. Houve luz. Ele é a razão da criação. E o verbo, ou seja, a palavra, estava com Deus. Quem é esse Deus? O Deus, o Pai, que nós aceitamos como Deus, que nós nunca vimos. E o verbo, ou seja, Jesus, a palavra, é Deus também. É Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por ele. Imagina. E eles estavam pedindo um sinal daqueles fariseus, né? Para disputar com Jesus. Eles vão dar sinal nenhum, não. Vocês não querem a verdade, não. Então, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. Sem nele, nada do que foi feito se fez. O Criador. O verbo, ou seja, Jesus, a palavra, se fez carne, entendeu agora? Ele tornou-se humano. Não deixou de ser Deus. Habitou, veio habitar entre nós. Vimos a sua glória. Uma glória de quem? Do Filho único, ou seja, do Pai. Ele tornou-se filho quando ele tornou-se humano. Cheio de graça e de verdade. Amém? Então, Jesus, nós temos que ter cuidado. Aí não podemos esquecer quem é Jesus. Quando a gente esquece quem é Jesus, a gente fica preso, né? A gente não tem dízimo, não tem oferta, está sem dinheiro, está sem recurso, está sem esperança, sem isso, sem aquilo, né? E acha que Jesus não consegue resolver. Mas olha, Colossenses 2, de 8 a 10 diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, como eram os fariseus, Herodes, né? Por meio de quê? De filosofias. Filosofia é o quê? Né? Estudo, sofia de sabedoria. Falsas sabedorias. E a gente vê o TikTok, né? Instagram, o pessoal tudo falando de Jesus não é isso, Jesus não é aquilo, né? Tem sonho de visões, agora aparecer extraterrestre, eu estou acompanhando, né? Extraterrestre disso, né? Confederação Galáctica, né? E eles querem resolver o problema da humanidade, separado de Jesus, separado da Bíblia, de Deus, né? Aí coloca Deus como um ser ruim, né? Ou seja, a confusão está espalhada. Ou seja, meio de filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, tem muitas armadilhas hoje espalhadas na internet, em todo o campo, né? Segundo a tradição de onde? A tradição, ou seja, ensinamentos de seres humanos. Não há morte, né? A Bíblia diz, morre sim, quem peca morre. Né? E segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a gente tem que seguir o que Deus revelou, meus irmãos. Sabe por quê? Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Oh, glória e bênção. A gente saber isso. Jesus ali no ser humano fazia o que ele quisesse. Ele é o ser divino. Continua sendo o ser divino.
E diz, estáis perfeito nele, mesmo sem dinheiro, mesmo morto, no pó da terra, sem que morrer com Jesus. E a Bíblia diz, nós estamos perfeitos nele. E é o cabeça de todo principado. Principado é poder, governo, e potestade são potências, poderes. Ele é o cabeça de tudo. É o chefe. Como alguns dizem, the boss, né? O chefe. A glória, né? E Hebreus 1:8 diz, Deus, o Pai, diz de Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, chama Jesus de quem? O Pai? Deus. Ó Deus, teu trono subsiste pelo século dos séculos. Meu Deus, o Pai chama Jesus de quê? De Deus. E diz que o trono de Jesus subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu rei. Isso é uma maravilha. Aí, Colossenses 1, de 15 a 19, diz novamente quem é Jesus. Ó. É a imagem do Deus invisível, ou seja, o único Deus que já Abraão viu, Moisés conversou, né? Noé, Adão, quem foi? É Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Primogênito no sentido que ele foi o primeiro criado, não. Mas sim o principal de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, tá vendo? Se ele criou tudo, ele não pode ser criado. Por isso que a Bíblia diz que ele tornou-se ser humano. Ele não foi criado ser criado. Ele tornou-se ser humano. Porque nele foram criadas todas as coisas. E aonde? Nos céus e na terra. E eles nem sabem a magnitude. Visíveis e invisíveis. Invisíveis são muito mais. Sejam o quê? Tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades. Tudo. Tudo foi criado por ele e, diz mais aqui, para ele. Para no sentido que com o propósito da vontade dele. E ele é antes de todas as coisas. Aqui, meus irmãos, acabou. Aqui não tem mais. Antes de todas as coisas. E é antes de todas as coisas? Deus. Todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo que existe é porque ele mantém existindo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, aí na a bênção. Nós estamos abençoados. Ele é a cabeça do corpo. O que é o corpo? Nós, da igreja. O chefe é ele. E é o princípio primogênito dentre os mortos. Ou seja, o princípio primogênito. O primogênito aqui é o principal. Porque Jesus não é o primeiro dentre os mortos. Mas ele é o primogênito. É o principal dentre os mortos. E para que tudo tenha preeminência. E diz mais aqui, porque foi do agrado do Pai, no plano da redenção, Deus, Jesus sendo Deus, tomou decisão que, mesmo tornando-se humano, continuasse com a plenitude da divindade. Uniu a divindade com a humanidade. E aqui Apocalipse 1:7-8 diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Como vai acontecer? Nós não sabemos, mas que vai acontecer. Até mesmo os que o traspassaram, aqueles que fizeram mal a Jesus, Jesus disse, vocês vão me ver vindo as nuvens e vão ver. Todas as tribos da terra vão se lamentar. Significa que o evangelho foi pregado para todo mundo. Por isso que eu estou fazendo a minha parte. Sim, amém. E aqui Jesus diz, quem é Jesus? Eu sou o Alfa. Alfa é a primeira palavra do alfabeto dele. Ou seja, eu sou o início. E o ômega é a última. E o fim. Aí depois ele repete. O princípio e o fim. Diz quem é que está dizendo? O Senhor. Quem é ele? Que é. Que era e que há de vir. Como? Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso é poderoso. Era poderoso. Há de vir Todo-Poderoso. Amém? E para concluir, Apocalipse 21:6 diz aqui o quê? Está cumprido. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, você está com sede? Eu estou com sede. A gente nasce com sede. O ser humano nasce com sede, por causa que nós somos pecaminosos. De graça lhe darei da fonte da água. Você quer essa fonte da água? É o próprio Jesus. Você aceita? Eu aceitei já. E Deus te abençoe na tua decisão. Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo a ti que um feliz sábado. Começa quando?
ou do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.